Era 12 de junho, dia dos namorados, e eu e minha esposa estávamos completando 5 anos de casamento. 5 anos, isso mesmo. Nos casamos no mesmo dia do Dia dos Namorados. Não foi uma coincidência. Eu havia prometido que este ano seria apenas nós dois, já que nos anos anteriores sempre tivemos algum imprevisto e que nos impedia de passarmos juntos. Eu estava no trabalho, e como trabalho em um escritório de contabilidade, tenho acesso a um computador livremente. Então decidi pesquisar chalés perto da cidade, que poderíamos ir hoje mesmo, após o expediente. Fiz uma busca rápida no Google e logo encontrei um lugar perfeito. Liguei e reservei um chalé para o fim de semana inteiro. Falei com um atendente que tinha uma fala meio engraçada, mas tudo deu certo. Apenas por uma questão. O atendente havia me dito que não estaria no hotel quando chegássemos. Ele teria que ir à cidade para resolver algumas questões. Então me perguntou se poderia deixar a chave embaixo do tapete, em frente ao nosso chalé. Não vi problema nisso. Então efetuei o pagamento da reserva por Pix e recebi um SMS de confirmação. Avisei minha esposa que passaria após o expediente para buscá-la, então que ela deixasse tudo pronto. Ela ficou muito feliz. O dia passou até que rápido. 17 horas agora. Então era o fim do expediente. Saí do escritório correndo e entrei no carro. Eu estava ansioso e tinha certeza que minha esposa também estava muito animada. Ela adora viajar. Não demorou muito para que eu chegasse em casa. E logo estava ali, a minha esposa, pronta com as malas em frente de casa. Sorri e até brinquei. São apenas 2 dias. Ela fez um sinal para que eu abrisse o porta-malas. E foi o que eu fiz. Logo ela estava dentro do carro e me perguntando para onde iríamos. Eu apenas disse que era uma surpresa. E comecei a dirigir para fora da cidade. Era uma viagem de cerca de 1 hora, então seria rápido. E assim foi. Chegamos na entrada da fazenda de chalés. Minha esposa se animou ainda mais, pois conhecia o lugar e sempre quis passar um fim de semana ali. Assim que entramos, notei que estava tudo muito silencioso. Sabia que o atendente não estaria, mas pensei que havia outros hóspedes. Mas dei de ombros e seguimos para o chalé. A chave estava onde combinamos, e logo entramos e nos acomodamos. Estava tudo limpo e perfumado, tudo perfeito. Como o chalé ficava no meio de uma floresta, não havia muito o que ver à noite. Decidimos então que, aquela noite, nós iríamos passar no chalé, assistindo o filme e comendo comida que pediríamos do serviço de quarto. Depois de algum tempo já estávamos banhados e prontos para cair na cama e maratonar alguma série. Peguei o telefone e disquei o número do serviço de quarto. Logo fui atendido e pedi 2 filés com fritas. Do outro lado ouvi um sussurro de confirmação e logo a ligação caiu. De repente, um som vindo do banheiro me chamou a atenção. Fui verificar e havia um buraco no teto, que eu não havia percebido antes, mas algo como um vapor frio saía de lá. Era estranho, mas poderia ser um vazamento do duto do ar-condicionado. Filmei com o meu celular para mostrar ao atendente assim que ele voltasse. Quando estava filmando, 2 batidas secas na porta tiraram minha atenção, mas sabia o que era. Gritei para que minha esposa recebesse o pedido e que desse uma boa gorjeta ao rapaz da entrega. Porém, quando ela abriu a porta, não havia ninguém do outro lado, apenas um carrinho com a nossa comida. Mas uma coisa estranha. Mas ainda assim, talvez ele tivesse outras entregas para fazer. Então tudo bem, uma vez que até fomos atendidos bem rápido para um serviço de quarto. A comida estava deliciosa, um dos melhores filés que já comemos. Maratonamos Dexter, uma das nossas séries preferidas, mas não passamos nem do 2º episódio e caímos no sono. Já era manhã quando despertamos. Era sábado, então não tinha alarme no celular, mas acordamos antes das 6 e decidimos tomar um café e ir para a cachoeira. Chegamos então no salão do café da manhã. A mesa era muito farta e recheada, com toda a gastronomia da terra. Porém, apenas eu e Kedman, minha esposa, estávamos lá. Bem, como acordamos muito cedo, talvez fôssemos os primeiros. Logo chegariam os outros hóspedes. Então comemos e descemos a trilha, que levava até a cachoeira. E chegando lá, a mesma situação. Estávamos sozinhos. Então aproveitamos o dia todo, só nós dois e a cachoeira. O passeio na cachoeira foi ótimo, exceto por um momento, onde por alguns minutos
Podíamos ouvir uma música muito alta vindo de dentro da floresta. Pensamos ser algum tipo de hóspedes fazendo algum tipo de festa, mas durou apenas 5 minutos. Havia gritaria e sons como se fossem bombas, em meio a uma música muito alta e perturbadora. Por fim, decidimos voltar para o chalé. Queríamos tomar um banho e nos aprontar para um jantar romântico e, se desse tempo, assistir ao pôr do sol. Nosso quarto havia sido limpo e os lençóis trocados. O serviço era extremamente bom e isso deixou minha esposa muito feliz. Trocamos de roupas e fomos para a varanda ver o pôr do sol. Foi perfeito. Então seguimos para o restaurante do complexo de chalés. Chegando lá, tivemos mais uma surpresa. Uma mesa estava especialmente preparada para nós, com uma plaquinha de reservado com os nossos nomes nela. Nossos pratos preferidos estavam servidos e um balde de champanhe nos esperava. Porém, assim como pela manhã e à tarde, não havia ninguém no restaurante. Curioso, pois não vimos ninguém desde que chegamos, e ainda assim estava tudo perfeito. Mas a noite era nossa, e a música ambiente era das melhores. Então comemos e dançamos um pouco ali mesmo. Estávamos apenas nós dois, então não era muita vergonha dançar sozinho ali. Decidi ir até a cozinha, agradecer ao chefe pela maravilhosa refeição, mas assim como todo o resto, a cozinha estava vazia. Nem panelas sujas havia na pia. Confesso que agora estava assustado. Não tinha mais explicação para tudo aquilo. Embora tenha procurado o dia inteiro por justificativas, não havia mais para tanta ausência. Voltamos para o quarto. Eu estava um pouco assustado. Pensei até em irmos embora. Mas minha esposa me convenceu que seria perigoso dirigir à noite pela estrada e que poderíamos ir pela manhã, se eu preferir. Concordei e fomos deitar. Decidimos então continuar a série da noite anterior. No fim de um dos episódios, levantei para ir ao banheiro. Entrei e fechei a porta. A fumaça fria ainda saía do buraco estranho no teto. Porém, já tinha me convencido que aquilo era do ar-condicionado. Usei o vaso para o número 1 e me dirigi à pia para lavar as mãos e o rosto. O sono estava vindo, mas eu queria assistir pelo menos mais um episódio antes de cair no sono. Quando joguei água no rosto, estava muito fria. Olhei para o espelho à minha frente e a luz piscou rapidamente. Mas juro por Deus que quando a luz voltou, pude ver uma sombra atrás de mim com olhos vermelhos. Pulei para o lado e bati com a minha mão em direção ao espelho, que quebrou e cortou os meus dedos. Nada fundo, mas levaria alguns pontos. Minha esposa pulou da cama e bateu na porta perguntando se eu estava bem. Eu respondi que sim e disse que apenas escorreguei. Não queria assustá-lo. Peguei o kit de primeiros socorros em um armário do banheiro e fiz um curativo. Saí do banheiro com a mão enfaixada. Kedman perguntou o que aconteceu. Eu disse que não foi nada. Era apenas um arranhão, mas que enfaixei para não infeccionar. Deitamos novamente, mas desta vez dormimos muito rápido. Na manhã seguinte, logo cedo, e ainda um pouco assustado, decidi que era hora de ir embora. Pegamos o carro e seguimos a estrada de volta para a cidade. Tínhamos um almoço marcado com amigos. Tiago e Priscila fariam um almoço especial para nós, para comemorarmos o nosso aniversário de casamento. E convidamos também mais 2 amigos, Wilson e Luana. Era bem costume de fazermos algo especial, pelo menos uma vez por mês, para manter os laços de amizade entre nós. E desta vez era na casa de Tiago. Então partimos direto para a casa dele. Chegando lá, fomos muito bem recebidos, como sempre. E na hora do almoço, minha esposa decidiu contar sobre a nossa viagem, como ela estava feliz e como tudo havia sido maravilhoso. Porém, os nossos amigos logo ficaram muito sérios e com uma cara um pouco assustada. O que foi? Eu disse. Priscila perguntou como era possível e se eu não sabia da história. Eu respondi que não. Então ela começou a contar. Ela disse que há quase um ano, aquele mesmo hotel passou por uma tragédia. Um atendente muito atencioso e competente esperava por uma promoção para gerente, mas no dia do anúncio da promoção não fora dada a ele. Outro recebeu a promoção, alguém que o atencioso rapaz julgava não ser tão competente quanto ele. Então, frustrado, no dia seguinte, com uma espingarda calibre 12, matou os donos
e todos os hóspedes que ali estavam hospedados naquele dia. Depois, pôs a arma em sua boca e se matou. Saiu em todos os jornais. Não é possível que você não tenha visto. Respondi que não vi. Nesse momento, meu celular vibra com uma chamada de um número privado. Peguei o celular para atender. Coloquei-o no ouvido e disse alô. Uma voz familiar e engraçada do outro lado disse: "Aqui é o atendente do hotel. Estou ligando para perguntar se gostaram da estadia."